Bom dia, Igreja de Cristo. Eu estava pensando outro dia sobre... Outro dia, sim, né? Ontem. Ontem, às vezes parece que... Eu sempre falo outro dia quando eu quero dizer ontem. Acontece bastante. Parece bastante tempo, né? A gente tem essas conversas meio intensas às vezes. Essa não era descontraída, aconteceu sem querer. E eu estava lembrando que eu não tenho o hábito de jogar muito joguinho de celular ou com as pessoas, ou mesmo esporte, e um dos motivos é porque eu sou muito competitivo. Pelo menos eu costumava ser muito competitivo quando eu jogava e às vezes, né, ficava complicado. Nem sempre porque eu entrava em atrito com as outras pessoas, mas eu ficava muito magoado se eu perdia. E como são jogos, nem sempre você ganha, às vezes perde. Eu costumava perder mais que ganhar. E tinha essa vontade, né, de quando você está jogando, você quer de vez em quando dar certo, ganhar, fazer um pouco melhor, se sobressair, ter estratégia diferente. Só que cada pessoa tem sua característica. Umas pessoas, às vezes, têm uma estratégia um pouco melhor, a outra pessoa é tão ousada que assusta os outros e sai na frente, né? Você fala assim, nossa, eu vou fazer isso, pode ser nem que é a melhor jogada, mas a pessoa faz e os outros ficam com medo. Tipo aquela pessoa que você está no vôlei, a pessoa grita quando vai sacar, o negócio é super devagar, mas todo mundo se assusta e já se esconde e passa, ganhou o ponto. Cada uma tem suas coisas. Eu, quando eu era criança, percebi que eu não tinha nenhuma dessas que eu acabei de citar. A minha estratégia não era muito boa, eu era inseguro, tudo que eu fazia, todo mundo já sabia que eu estava planejando e achava que ia dar errado. Vinha para cima de mim. E eu comecei a ler as regras. Eu falei, não, essa aqui vai ser meu diferencial, vou ler as regras. Mais tarde eu descobri que todo mundo, depois dos 10 anos, lia as regras, acabou o meu diferencial. Tive que começar de novo. Mas, enfim, a gente vê essa questão. A gente quer ter alguma coisa que diferencia, no mínimo para ser diferente, às vezes para sobressair. E a gente tem isso em várias áreas. Às vezes, nas áreas do conhecimento, a gente também vê discussões ou mesmo tentativas de fazer crescer o que a gente tem, de buscar excelência, de buscar vitória, que são uma motivação boa, que nos levam para frente em muitos dos nossos momentos. No nosso emprego, às vezes, é positivo, porque a gente faz melhor. Na nossa vida, a gente tem um motivo para se esforçar, querer fazer melhor. Mas quando a gente leva isso a sério demais, sobressair dos outros pode começar a se tornar um orgulho, o que é uma coisa ruim para a gente. E nessa série que a gente está ainda vendo sobre ser igreja, o que isso aplica nos nossos dias? Como a gente pensa o que é ser igreja em relação a esse todo conjunto de pessoas diferentes que a gente tem ao nosso redor? Alguns se sobressaem em algumas áreas, outros em outras. Como que a gente lida com essa questão de vanglória? Desejo de sobressair em relação aos outros, que às vezes a gente tem, não é incomum. A igreja, como ela lida com isso? Como ela lida com motivos de orgulho? A igreja tem um motivo de orgulho válido para a gente ter e a gente deve se apegar a ele, que é gloriar-se no Senhor. Não é do que vem da nossa parte, mas do que vem de Deus. E de Deus, o que parece loucura, o que parece fraqueza. Se é dele, na verdade, para nós é salvação. E se é salvação, é motivo de glória, é motivo de orgulho. A mensagem de hoje, ela está bem adequada para dois tipos de pessoas. Eu vou falar agora antes de começar. Talvez tenham algumas pessoas que tenham encontrado em si algum desses diferenciais e se apegado tanto nele que se acha algum motivo de orgulho, que acha que isso é um motivo de tanto apego que acaba se segurando com força nisso e por causa disso perde de vista algumas coisas. Ou talvez tenha outras pessoas que se veem como fracos, que talvez não tenham encontrado nada diferencial ou se tenham encontrado ainda a comparação com outras pessoas, acha que isso não tem valor, ou mesmo em relação ao mundo ao redor, que não é suficiente. Para esses dois tipos, a gente vai ver que a palavra de Deus ela ainda alcança, que ela ainda vai falar aos nossos corações. Mas para o primeiro tipo, para as pessoas que encontraram alguma coisa e têm apegado, porque é o que a gente usa, nossas ferramentas, para fazer seu trabalho, para viver a sua vida, para falar o que fala, que tem segurado no que você consegue fazer. No 1 Coríntios 2, de 9 a 10, está escrito o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. A gente ouviu na semana passada que o pastor Joel, na mensagem, ele estava comentando que todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Salvador, o faz por revelação e disso, por graça também, recebe salvação de Deus. Não é por nossas forças, mas vem em direção a gente,
Porque a gente tem os nossos olhos abertos por Deus, a gente pode encontrar-se com Ele, entender quem Ele é e a identidade dele. A gente tem uma oportunidade especial nesse momento, que recebemos da revelação de Deus. Mas o próximo passo do que a gente faz com a revelação é mais difícil. A gente tem essa oportunidade especial e a gente talvez pode confundir uma oportunidade especial com a gente ser por nossas forças especiais. Talvez muita gente não perceba, mas muito do que a gente faz, do que a gente é bom, a gente faz por dom de Deus. E às vezes a gente atribui a nós mesmos. Eu digo isso porque, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma facilidade de olhar para as pessoas e entender como elas estão sentindo, às vezes como elas estão pensando, às vezes eu me adianto em relação a algumas coisas, não dá muito certo, mas normalmente eu entendo. E eu achava que isso era uma característica minha normal. No começo eu até achava que todo mundo fazia isso. Depois eu falei, nossa, isso aqui eu sou bom, esse é o meu diferencial, esse daqui é o que eu vou me apegar. Eu me apeguei tanto que uma vez Deus fez uma chacoalhada. Ele pegou e tirou. Eu passei 1 ano, 2 anos, sem enxergar nada. Eu me sentia cego, não conseguindo depender mais desse diferencial, que no final eu percebi que era dom de Deus para ser usado para Deus. Mas eu descobri que nesses 2 anos, ele não deixou de me usar, só pelo fato de que eu não conseguia fazer das coisas da mesma forma como eu tinha antes. Deus tem uma forma criativa de nos usar, Deus pode fazer coisas mesmo sem que eu seja capaz. Então, é muito interessante perceber. Talvez a gente tenha alguma coisa, talvez não, mas a oportunidade é a direção de Deus. É por Ele que a gente alcança. Mas no nosso coração ainda fica aquela coisa de desejar, almejar algum destaque, algum diferencial. Seja, que nem eu falei, da minha parte tentar enxergar como as pessoas são, seja por outras pessoas, talvez desenvolver conhecimento, talvez ter um jeito melhor de conversar, se a pessoa é engraçada do grupo de conversa, a gente acaba desenvolvendo essas coisas e, querendo ou não, a gente se apega a muitas delas e quando não dá certo, vem frustração e às vezes isso machuca muito. De novo, outro exemplo, quando eu estava aprendendo a falar em público, porque eu era uma pessoa muito quieta, eu descobri que era fácil fazer isso com piadas, porque você não precisava colocar muito conteúdo na mesa, você falava alguma coisa, se soava engraçado, dava certo, todo mundo ria, você se sentia bem. E quando outra pessoa engraçada chegava no grupo, eu ficava aterrorizado. Será que a pessoa vai ser mais engraçada que eu? Eu perdi o meu lugar, talvez eu não possa nem fazer parte da galera. Isso me quebrava as bases. Quando o que a gente se apega, seja nossas capacidades, seja algum título, seja algum rótulo que a gente se define, a gente não funciona. Mas beleza, a gente tem essa oportunidade especial que talvez a gente confunda. Algumas coisas que vêm de Deus, a gente pode confundir, a gente pode se apegar, mas a gente percebe que da nossa parte, que nem eu falei, quando a gente retira das coisas de Deus, não é muito diferente uns dos outros. Todos nós somos, na verdade, medíocres, não no sentido de ruins, mas normais. Nós estamos na média, porque a média é a maioria das pessoas. Mas o que acontece, então, quando a gente pega essa oportunidade especial que a gente recebe e se encontra com essa pessoa medíocre que nós somos? Pode acontecer, talvez, em geral, 2 coisas. Pode ser que uma pessoa que é medíocre encontre com uma oportunidade especial e, como eu falei antes, ache que por si só é especial e fala assim, na verdade, eu sou uma pessoa diferente dos demais, eu sou um escolhido, eu tenho um negócio que ninguém mais tem, só eu tenho, porque eu sou o protagonista dessa história aqui que o mundo está acontecendo. Ou talvez tenha aquelas pessoas que falam assim, nossa, essa oportunidade é tão especial que eu acho que eu não mereço. Me deram, mas eu não vou receber, não vou nem pegar na mão, porque não faz sentido comigo que não sou especial. E esses 2 extremos são muito perigosos. Se você não está em nenhum deles, já é um bom caminho, um bom passo. Mas muitos de nós talvez se encontrem, pelo menos em algum momento parecido, em alguma dessas situações. E tem um filme que eu me lembrei recentemente, agora foi mais recentemente, não ontem, que chama Todo Poderoso. Não sei quantos já assistiram, percebi que é um filme antigo agora, mas é um filme de uma fantasia de uma pessoa que ela está insatisfeita com a própria vida. O nome dele é Bruce. E ele tem encontro com Deus, um cara que aparece na frente dele e fala assim, eu sou Deus, eu posso fazer qualquer coisa, e você que está insatisfeito com a sua vida, vamos fazer um experimento. Vou te dar toda a capacidade, te deixar todo poderoso para fazer o que você quiser, e você vai ter que cuidar da cidade onde você mora, como se fosse no meu lugar. E beleza, o Bruce recebe o poder de Deus, só que ele não tem o discernimento de Deus. Ele tem toda a capacidade de fazer qualquer milagre que está na frente dele, mas ele não tem as morais, e porque ele está insatisfeito com a vida medíocre dele, ele vai tentar consertar. E é isso que acontece.
ele usa todo o poder para benefício próprio e ele começa a falhar sem limites. Ele tenta usar o poder para resolver os problemas dele e ele acaba com o relacionamento pessoal dele. Ele tenta usar o poder dele para resolver o problema dos outros e ele acaba com a cidade. Tem quase um apocalipse que acontece no filme. Isso é bem realístico porque é o que acontece quando uma oportunidade especial é usada por uma pessoa medíocre com base nas suas próprias qualificações. Olha o que Paulo fala sobre uma situação semelhante também, lá em Gálatas 6:3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O problema não é o que a gente se considera, o problema é ser incoerente com o que a gente é. A gente não deixa de especial só por ser especial só porque a gente é nada. A gente recebeu a oportunidade que realmente é valorosa. Nós temos em nós algo positivo, algo bom, algo de valor, quando nós decidimos crer em Jesus Cristo. A gente só tem que entender de onde que vem. Não vem de dentro, mas vem de fora. No texto de hoje, a gente vai estar lendo 1 Coríntios 1, 26 a 31, por enquanto até o 29. Está escrito o seguinte: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que era para o mundo loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo era fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Naquele momento que Paulo estava falando aos coríntios, alguns dos gregos e judeus estavam tendo problemas com essa vanglória, problemas com esse diferencial que cada um deles tinha e apego exagerado a essa coisa que os tornava especiais, e eles começavam a ficar orgulhosos. Os gregos, eles desejavam muito conhecimento, era da onde surgiu a filosofia, de onde eles tinham uma área de orgulho nacional da parte deles, mas também de que se você era grego, você tinha normalmente esse estudo, você se diferenciava dos demais, às vezes sem nem muito esforço. Então eles, porque tinham conhecimento, desejavam também mais conhecimento. Se alguém começava a pregar que Jesus Cristo tinha algo de diferente, Jesus Cristo era especial, eles queriam que Jesus Cristo demonstrasse isso por conhecimento. Os judeus, eles queriam ver milagres. Eles tinham ouvido na história inteira de Israel que Deus fazia milagres, que Deus transformava o povo, que Deus, quando qualquer inimigo vinha, conseguia vencer do inimigo. Então eles falavam, agora que Deus veio em carne e osso, como uma pessoa, Jesus Cristo, quero ver milagres. E da mesma forma eles esperavam que eles em si mesmos tinham poder de fazer milagres. Talvez não coisas sobrenaturais que os outros não viam, isso talvez eles chamavam, alguns faziam como profetas, como pessoas que recebiam uma direção específica de Deus, mas ficava no subconsciente, que era uma nação diferencial, porque recebia mais milagres do que os outros, talvez, e isso poderia se tornar um orgulho. E desse orgulho Paulo confronta. Na verdade, Deus não escolheu vocês porque vocês tinham algo diferencial, tanto os judeus, quanto os gregos, quanto qualquer outra pessoa. Não é porque você é um pouquinho melhor em alguma área ou que em outra, porque mesmo um pouquinho não é suficiente. Não importa quanto bom a gente for, não vai ser. Se salvação dependesse de qualidades artísticas, nem a Vitória, que sabe desenhar e trabalha com ilustração, seria salva. Só Deus que fez a obra-prima, o ser humano, que pode se reconciliar com Ele, conseguiria passar na prova. Ele passou como Jesus Cristo. Por nossa conta, a gente não consegue. Por nossa conta, a gente recebe uma oportunidade muito especial, e se a gente tentar usar ela com nossas próprias mãos, vai ser um desperdício. Vai ser que nem o Bruce, que como mediano que ele era, tentou e não deu certo. Mas o problema não foi porque ele era ruim, não era porque ele era incapaz, não era nem porque ele era insensato. Senão Deus não teria escolhido ele para fazer a função que ele tinha. O problema foi que ele insistiu nessa insensatez, porque ele tentou com suas próprias mãos. A gente também é assim, muitos de nós não se destacam. Talvez a gente possa passar como despercebido em vários dos lugares que a gente esteja, e a gente pensa assim, não, mas o correto não era eu tentar com todas as minhas forças e eu ser excelente, e eu destacar para poder até compartilhar do Evangelho. Sim, a gente tem que chamar atenção, mas, de novo, não precisa ser do que está nas nossas mãos, é do que vem de Deus. Deus ainda nos escolhe, mesmo que muitos de nós sejam tímidos, fracos, incapazes, talvez menos qualificados do que os outros ao nosso redor, nas mesmas áreas, talvez em todas as áreas possíveis. Isso não impede a gente de servir a Deus. Se, que nem eu falei, para um primeiro tipo de pessoa, você encontrou alguma coisa que você é muito especial, isso talvez possa te tirar o foco de Deus. Para aquelas pessoas que estão confusas porque não sabem o que tem de especial,
também podem tirar o foco de Deus. Porque, de novo, a gente não vai usar da nossa parte. A pior coisa que a gente pode fazer com uma oportunidade boa, com os dons que Deus nos deu, e Ele dá, sim, dons a nós, é usá-los conforme o nosso discernimento, nossos padrões, nossos valores, o nosso entendimento. Não só a minha estratégia, como eu vou usar o que Deus colocou nas minhas mãos, mas às vezes o porquê eu vou fazer alguma coisa, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é justo. Se eu começo a pensar, não, Deus quer isso, e eu decido por conta própria o que Deus quer, e eu começo a tentar aplicar, será que Ele realmente quer? Tem uma área da teologia que chama apologética, que é uma área que é a defesa do evangelho. E muitas vezes nessa área, um dos grandes perigos é ficar empolgado demais, tentando defender Deus quando Ele mesmo está tranquilo, confiante que não vai ser abalado, as suas verdades estão lá firmes e sólidas, e a gente está desesperado com unhas e dentes, brigando com todo mundo na nossa frente, tentando defender Deus quando Ele está perfeitamente bem. Esse é o desperdício, gastar um monte de força em vão, quando na verdade Deus queria uma outra direção. Na adolescência eu comecei a me sentir muito incrível. Se quando eu era criança eu achava que eu não tinha diferencial, começou a aparecer tudo. Falei, nossa, agora eu consigo. Eu sou mais alto, eu não falava grosso ainda, mas eu comecei a perceber que eu conseguia ver incoerências que eu não via quando eu era criança. Eu falava assim, nossa, as pessoas que eu achava que eram perfeitas não são. De vez em quando eu acho uns buracos na estratégia e eu consigo ganhar no jogo. Eu olho para a igreja e começo a ver algumas coisas esquisitas. Se eu falar assim, nossa, será que está tudo certo? Tem algumas incoerências aqui. O discurso das pessoas que vieram antes de mim soa esquisito. Eu acho que eu vou tentar mudar. Eu comecei a tentar desenvolver teorias diferentes. O líder de jovens que era líder antes de mim, eu falava assim, não, esse aqui não sabia o que estava fazendo, eu vou fazer diferente. E eu comecei a ter muitas ideias porque eu olhei nas minhas capacidades que talvez valia a pena tentar e me esforçar em cima disso. Uma forma que ninguém nunca viu na história, que eu fui a primeira pessoa em 5.000 anos que descobriu, e pode parecer ridículo falando desse jeito, mas era a minha sensação. Porque muitas das coisas mudam ao nosso redor, especialmente de gerações em gerações, né? Meus pais viveram as coisas de um jeito e eu estou vivendo o mundo de uma forma diferente e pensei, vou fazer diferente deles então. Esse pensamento não foi ruim, fazer diferente. O pensamento ruim foi tentar por conta própria. Muitas das ideias que eu tive quando eu estava inspirado com todos os dons que Deus estava colocando nas minhas mãos eram boas, e muitas delas, eram inspiradas e direcionadas por Deus. Mas assim como o Bruce, que recebeu os poderes também de Deus, a minha execução foi semelhante a dele, baseada no meu discernimento, baseada no que eu achava que era justo, no que eu achava que era certo. As coisas começaram a ruir. O equilíbrio delicado que eu tinha em algumas coisas que eu queria apostar de uma forma, não, eu acho que eu consigo fazer dessa forma, se for bem do jeito que eu estou planejando, vai dar tudo certo. Mas precisava sair tudo exatamente e não saía. As decisões saíam pela culatra, algumas coisas que eu falava não davam certo, e eu comecei a ver que muito mais do que as minhas tentativas ousadas de discurso eram as minhas justificativas sobre o que não dava certo. Eu comecei a perceber que não fazia sentido depender das minhas forças, porque eu tinha mais buraco para tapar do que caminho para fazer. O que eu chamava de geração medíocre antes de mim, eu comecei a notar nela uma incrível, imensa sabedoria, que se chamava humildade. Não é porque as pessoas estavam quietas antes de mim que eles não sabiam o que fazer. Às vezes é porque eles sabiam que melhor era ficar quieto e esperar o que Deus tem para falar. Eu vi na Bíblia, então, que 1 Coríntios 1, 25, está escrito o seguinte, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Quando eu comecei a crescer, eu percebi que eu era sábio e que eu era capaz, por conta própria. Muito mais do que eu mesmo, pelo menos antes. Se eu for comparar comigo mesmo, já tinha um grande avanço. Uma criança não consegue levantar uma garrafa de água, daquela de 20 litros, e quando você começa a crescer, você fala assim, agora eu consigo levantar a garrafa, eu consigo, né, virar ela no filtro e me virar, né, agora eu tenho a minha independência. Eu passei por esse processo com a garrafa de água. E a nossa força e a nossa sabedoria não são, mas as de Deus que parecem ser ridículas. As coisas que eu olhava na igreja e falava assim, não fazem o menor sentido, muitas delas foram Deus que instituiu. Eu falava assim, nossa, mas por que Deus tem tanta paciência com esses aí que fazem tudo tão de errado, nem sabendo que eu também era um desses? Glória a Deus, porque Ele tem essa paciência conosco. Por que o Evangelho é tão esquisito e ele tem coisas que não fazem sentido, principalmente quando a gente fala para os outros, ainda mais quando a gente olha para Deus? Muitos de nós têm questionamentos que a gente tem vergonha ou medo de falar, porque parece estranho,
mas vamos falar, porque é estranho mesmo. A palavra de Deus soa como loucura e soa como fraqueza, e por isso ela é forte, porque através dessas coisas que não fazem sentido, não seriam possíveis, Deus demonstra do seu poder. Ele ainda alcança com salvação as nossas vidas, Ele ainda nos restaura e Ele ainda nos dá um caminho de pegar a oportunidade especial, uma pessoa medíocre, e usar os valores da oportunidade especial para fazer dar certo. E esse caminho que a gente encontra é em Jesus Cristo. Para aqueles que se sentem medíocres com tudo que fazem ou que não são suficientes porque não têm qualificações, têm uma direção. E para aqueles outros que se acham muita coisa também, é a mesma direção. Está escrito em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, e nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. Qual que é a forma que a gente tem para nos gloriar, para nos apegar em algum pilar que nos dá sustentação, confiança de seguir em frente? Qual ferramenta é a que a gente vai escolher levar? Se não as nossas capacidades, ou mesmo se eu tentar pegar os dons de Deus e usar pelos meus valores, como eu posso fazer? Aqui está escrito a chave. Glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Qual vai ser o foco das nossas forças? Aonde a gente tem que gastar mais das nossas energias? Em tentar fazer alguma coisa ou em relacionarmos com Deus e, por consequência, tudo o que nós fizermos vai ser segundo os seus padrões. Essa é a forma como a gente tem que viver a nossa vida como igreja. Conhecer e compreender os caminhos de Deus. E nisso eu falei que eu comecei a notar, através dessa humildade, que eu vi em muita gente que eu achava incapaz, graça de Deus. E eu comecei a ver muitos missionários que eu achava medíocres, eu falava assim, nossa, como que eles estão no campo se eles mal sabem Bíblia, e agora que eu comecei a estudar, eu sei muito mais que todos eles. Eu já estava no seminário quando eu tive esse pensamento, gente, perdão. Não fazem muitos anos atrás, menos de uma década. Eu tive o pensamento assim, nossa, eu sei mais do que as outras pessoas, como que Deus tem usado, sendo que eu mesmo sou incapaz? Como que Deus usa tantos pastores medíocres? Nossa, na Hollis, muitos deles mal estudaram, porque na época não tinha tido tantas oportunidades. Eu tinha conselheiros que me aconselhavam, falavam assim, esses são medíocres também. Eu via todo mundo ao meu redor como medíocre. Não significa que não estava certo, a gente não é excelente por conta própria. Mas o que eu percebi é, todas essas pessoas que eu achava medíocres, que buscavam a Deus com piedade e com fé, Ele usava grandemente, muito mais do que qualquer coisa que eu conseguia imaginar. Uma pessoa que gaguejava conseguia falar Jesus e muita gente se convertia. Uma pessoa que estava lá, mal sabendo do que estava toda a teologia por trás da Bíblia, lia, Deus revelava, pá, falava todas as palavras de verdade, coerentes com o ensino de Jesus. Eu comecei a ficar confuso. Uma pessoa dessas que eu falei, que era aconselhadora, basicamente ficava escutando os outros. E eu falava assim, nossa, isso aí só sabe escutar, né? Aí todo mundo falava assim, nossa, Deus falou com sabedoria, através dessa pessoa. Eu falava assim, o que está acontecendo? Qual que é a chave disso? Porque se eu busquei talento e eu refinei meu talento e não deu certo, como que nessa mediocridade Deus tem usado? Que através da fraqueza de Deus, que parece fraqueza, Ele faz força. Das nossas fraquezas a gente vê força. Não é pensando em sucesso ou em resultados, mas em primeiro lugar, buscando a vontade de Deus, o relacionamento com Ele. A gente pode desejar não buscar a fraqueza, mas aceitar que a gente é quem a gente é, fraco como somos, insábios como nós somos, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós. Está escrito lá em Coríntios 1, 18, porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Não faz sentido nenhuma dessas coisas, porque através de gente que não deveria conseguir fazer o que faz, Deus ainda faz coisas incríveis. Nenhum ser humano tem o poder de curar o outro só com algumas palavras, mas ainda assim a gente vê pessoas que oram e a gente vê cura acontecendo. Isso é por causa do poder de Deus. É loucura pensar nisso, mas é salvação. A gente não é pessoa especial, mas a gente tem um caminho de salvação de Deus, que é por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, está escrito lá em 1 Coríntios 30, 30 e 31. Por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você acha que você não tem motivo para levantar a cabeça porque você não é capaz, se talvez você pense que você não é suficiente, se talvez a sua moral e sua justiça você já provou que ao conflitar com outras pessoas não dão certo, Deus é o nosso motivo de glória, o nosso motivo de orgulho também. Não é orgulho ruim quando a gente
É orgulho ruim quando a gente foca na gente, mas quando a gente foca em Deus, é glória. Vamos nos alegrar em conhecer o nosso Senhor, porque assim outras pessoas também podem se encantar com a nossa vida, não porque a gente tem de diferente alguma coisa, mas porque a gente transparece, e a gente transparece do brilho de Deus, da sua glória que está nas nossas vidas. Isso é a loucura do Evangelho, isso é o poder de Deus. Eu gosto de orar o seguinte, e eu queria fazer esse convite também, se vocês nas suas orações acrescentassem essa frase também. Pelo poder de Deus e para a glória dele. Isso em vários momentos. Quando a gente acha que é pelas nossas forças, a gente tem que lembrar que é pelo poder de Deus. E daí a gente dá glória a Deus. E quando a gente acha que é para a gente sabe que já que é pelas forças dele, nada mais merecido do que ser para ele também a glória. Vamos orar dessa forma, pelo poder de Deus, para a glória dele. A igreja, ser igreja é compreender que na sua força nada ela é, mas gloriar-se no Senhor em sua fraqueza encontra-se com salvação. Ser um crente da igreja é a mesma coisa, é compreender a força de Deus e com a igreja em comunhão, louvá-lo e gloriá-lo. É por isso que a gente fala o que a gente fala, porque a gente recebeu dele salvação, e é por isso que a gente faz o que faz, porque a gente recebeu de Deus capacitação. Se as coisas ao seu redor têm te atormentado porque não fazem sentido, porque você tem capacidades que você não consegue usar, ou porque você não tem capacidades que você tem medo de tentar. Não tem fracassos, mas supostos fracassos. Eu te convido a olhar para Deus. Vamos buscar o que parece mediocridade nele, mas na verdade é salvação em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é Deus em nossas vidas, o Senhor é bom. A gente não sabe o que a gente faz e muitas das nossas conclusões podem ser incorretas. Às vezes a gente pode falar coisas que soam muito ousadas, tanto para orgulho próprio, quanto para desmerecimento próprio, mas que o Senhor possa revelar a sua verdade, quebrar essas incoerências em nossos olhos, quebrar as incoerências em nossas atitudes também. Mesmo depois que a gente recebe do Senhor a revelação, a gente ainda tem tantos desafios à nossa frente. Por favor, ser conosco, nos capacitando pelo Teu poder e nos mostrando a direção que a gente tem que caminhar, o louvor que a gente tem que dar, a glória que a gente tem que entregar ao Senhor. Por favor, ser conosco nessa caminhada, difícil que seja, mas que a gente possa entender e se satisfazer nisso, sem mais ficar nervoso, ficar ansioso, ficar frustrado, mas poder entender da Tua glória, poder estar tranquilo, em paz, buscando a Tua vontade. Que esses sejam nossos dias, que esse seja o nosso caminhar. Por favor, seu Senhor conosco, em nome de Jesus a gente ora. Amém.